Que maravilha, né? O Padre José atender confissão enquanto a gente vai escutando o tema de agora à tarde. E que oportunidade, né? Então a gente não vai fazer direção espiritual, não vai fazer, né? Não vai pedir conselho, mas vamos fazer o nosso momento de confissão. De manhã nós escutamos que nós nascemos carismáticos a partir de uma experiência. Qual que foi essa experiência? E nós não tivemos a oportunidade de revisitar essa experiência depois na oração? Sim? E foi bom? Nos encheu? Nós nascemos carismáticos e somos carismáticos porque também agregamos e parte justamente dessa experiência fundante, que é a experiência do batismo no Espírito Santo, uma outra vivência, porque batismo no Espírito Santo é radicalmente uma vivência dentro da igreja, é uma experiência, e essa experiência, para ela ser completa, ela precisa de um outro aspecto da vivência do batismo no Espírito. Na verdade, o batismo no Espírito Santo, e o Padre José já nos explicou isso, é o que nos funda, é a experiência, é a grande experiência. E a partir daí, nós passamos a viver outras experiências. E é justamente sobre a segunda dimensão do batismo no Espírito que eu gostaria de falar agora. Alguém arrisca um palpite? Qual é a outra dimensão do batismo no Espírito Santo, que é fruto dessa dimensão do batismo no Espírito Santo, e que compõe o segundo elemento, vai estar a resposta já, o segundo elemento da identidade carismática? Qual que é? Os dons, os carismas, a vida de dons, o exercício dos dons, o exercício dos carismas dentro, e vai ser o tema da próxima pregação, dentro da nossa vida de igreja, dentro da nossa comunidade eclesial. Então agora nós vamos olhar para os dons, mas mais do que olhar para a teologia dos dons, nós vamos buscar, dentro da nossa experiência carismática, reviver esses dons carismáticos. Reviver. Fazer a experiência de novo de ser carismáticos. E eu gostaria de partir daquele texto, que é o texto clássico para a gente viver os dons. Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios. Vocês lembram o capítulo? 12, né? Claro que vocês lembram. Deus o livre se nós não lembrássemos, né? E o que São Paulo começa dizendo no primeiro versículo do capítulo 12? Quanto aos dons, não vivais na ignorância. Quanto aos dons carismáticos, não quero que vocês fiquem ignorantes. E aqui nós temos uma grande teologia, um grande ensino de São Paulo. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que sejais na ignorância. Sabeis que, quando eres gentios, eres irresistivelmente arrastado para os ídolos do mundo. Por isso, eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz: anátema, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no... E aí São Paulo, depois de dizer isso, essa é a introdução ao tema. Com isso ele quer dizer o seguinte: os dons estão ao serviço da glorificação do nome de Jesus. Essa é a função dos dons carismáticos. Antes de serem dons de edificação da igreja, antes de serem momentos
e instrumentos de santificação pessoal. Eles são para a glorificação de Jesus. Ou seja, todo exercício de dons, ele se dá debaixo, sob o senhorio de Jesus. Uma vida carismática é, antes de tudo, uma vida que busca estar debaixo, sob o senhorio de Jesus. Porque uma vida carismática, no exercício dos dons, é a expressão de uma vida batizada no Espírito. O batismo no Espírito, a efusão do Espírito Santo em nossa vida, gera, como que coloca uma engrenagem em funcionamento, e essa engrenagem passa então a botar as coisas em movimento. E um dos movimentos que acontecem, não único, é um deles, é o exercício dos carismas, a vivência carismática. Por isso São Paulo insiste que ninguém, falando sobre a ação do Espírito, dirá anátema a Jesus. Mas também ninguém realmente movido pelo Espírito deixará de proclamar que Jesus é o Senhor. Entendem que há um movimento que São Paulo diz, um movimento negativo, no sentido de que ninguém sob a ação do Espírito diz maldito seja Jesus. E há um movimento que nós podemos dizer positivo, que é ninguém que, vivendo a ação carismática, ninguém que, sendo batizado no Espírito, deixará de proclamar que Jesus é o Senhor. Então, nós vivemos aqui duas realidades. A realidade de não podermos negar o senhorio de Jesus, mas também a realidade do próprio Espírito que nos impulsiona a proclamarmos o senhorio de Jesus. E isso se dá numa dimensão que nós chamamos de vida interior na graça. A vida da graça, ela é uma profunda relação entre a minha vida interior, e quando eu falo interior é porque ela se dá na alma e ela se manifesta nos atos que nós temos exteriores, mas ela se dá na alma, entre uma profunda relação entre a vida de Deus e a vida minha. E começa a haver aquilo que nós chamamos de uma unidade mística. Santa Teresa, ela usa, tanto ela quanto São João da Cruz, os grandes reformadores da vida carmelita e grandes inspiradores da renovação carismática, grandes modelos de vida espiritual, eles dizem assim: o que acontece entre nós e a vida da graça, a vida de Deus em nós, é nós como que um pedaço de lenha verde jogado ao fogo. Quem já fez a experiência de cortar lenha e esquecer a lenha meio lá fora e dar uma pancada de chuva, o que acontece? Encharca. E aí você precisa daquela lenha para acender um fogo. O que quando você coloca, e você precisa colocar aí uns gravetinhos secos para começar o fogo, e você joga aquele pedaço de lenha molhado, ou aquele pedaço de lenha seco, o que acontece com a lenha? O que ela começa a fazer? Sai uma fumaça. O que mais que ela faz? Ela chora. Ela faz um chiadeiro. O que mais que ela faz? Ela não começa a dar uns estralos? Mas e o que acontece? O que vai acontecendo com ela?
vai pegando fogo. E ela vai chorando e pegando fogo, não é isso? Ela não vai sofrendo, ela não vai se retorcendo. Não é isso que acontece? E o fogo, o que faz? Vai consumindo ela. E na medida que o fogo vai consumindo ela, a água vai acontecendo o quê? Vai saindo. E ela vai ficando, a lenha seca. No fogo. Depois que ela passa por esse processo de fumaça, de resistência a pegar fogo, de choratedo, de estralação, o que ela começa a fazer? Labareda. Oi? Ela vai incendiar. E aí quando ela começa a incendiar, você já não sabe mais o que é o fogo e o que é porque a lenha se transforma em fogo. Assim diz Santa Teresa, que a alma que jogada no amor de Deus, a alma que mergulhada no Espírito, começa a ser contrastada, há um contraste, ela vai sofrendo a diferença, porque nós somos lenha verde, nós somos lenha molhada, e Deus é fogo puro. São Paulo diz, Deus é um fogo ardente, Deus é um fogo que consome. O Senhor mesmo quis se manifestar como fogo na sarça ardente. E aí chega um momento que, quando aquela lenha pega fogo, de fato, ela se deixa sair a sua água, se deixa sair o seu verdume, ela se transforma ela mesma num braseiro. E aí a gente já não diz mais que o fogo está queimando a lenha, mas que a lenha está queimando. Porque a própria lenha se transforma em fogo. Porque a própria lenha, que ao se dar, ao se entregar, ela faz com que o fogo permaneça aceso. Nós temos vivido, eu não sei se é só eu, mas eu tenho chiado bastante. Vocês não têm chorado no grupo de oração de vocês? Não tem hora que tem levantado fumaça? Ou é só nos grupos aqui da gente que acontece essas coisas? Tem acontecido. Vocês têm se retorcido? Muito? É que o Senhor está queimando. A vida carismática, ela não é só o exercício dos dons lá fora, ou só o exercício dos dons para servir no grupo de oração, para servir no ministério, não. Há uma dimensão da vida carismática, porque essa dimensão de dons, de charismata, de carisma enquanto serviço, vocês já conhecem bem, vocês já sabem. Quantos anos de renovação? Mas é justamente o exercício dos dons enquanto vida espiritual que eu gostaria de refletir um pouco nessa tarde. Por que nós, que vivemos os dons, que temos palavras de ciência, que temos palavra de sabedoria, que temos palavra de discernimento, que temos revelação que o Senhor diz que está curando, que temos orado pelas pessoas e as pessoas estão sendo curadas, que temos dito palavras proféticas na vida das pessoas e as palavras têm se cumprido, por que quando voltamos para a nossa vida, nós continuamos fazendo fumaça, nós continuamos ardendo, nós continuamos se retorcendo, nós continuamos sofrendo? Porque isso é necessário. Nós precisamos ser transformados naquele que é fogo ardente. Nós estamos servindo os outros, mas nós somos também aqueles que estão em processo. Por isso que quando alguém diz que na renovação carismática ou na igreja
há miséria, há pecado. Você vai num hospital e você quer ver só gente sã? Você vai na fila, no posto de saúde só para ver gente que está bem? É isso que você encontra lá? Você vai na agência do trabalhador e você encontra um monte de gente, todo mundo empregado, né? É isso? Ou quem vai na fila, na agência do trabalhador é porque está Quem vai no posto de saúde, no hospital, é porque está? E quem vem na igreja é porque é? As pessoas, e às vezes nós também esperamos encontrar na igreja aquilo que nós só vamos encontrar na outra dimensão da igreja, que é a igreja do céu. Há 3 dimensões da igreja, a mesma igreja em 3 dimensões. A dimensão militante composta por homens e mulheres que desejam ser santos, mas que vivem em pecado. E que oscilam entre a graça e o pecado na busca da santidade. A igreja padecente, a igreja do purgatório, que é essa sim, uma igreja que viveu a santidade na mesma dinâmica que a nossa, dos altos e baixos, e que lá se purifica dos últimos restos de pecado. E há uma terceira dimensão da igreja, que é a igreja já santa, já santificada. E nessa coroa e reina perpetuamente nessa igreja o Senhor Santo, Santo, Santo. E a Santíssima Virgem Maria, em segundo lugar. E depois dela, todos os santos que compõem a corte celeste. Todos. Nós estamos ainda nesta primeira dimensão da igreja. E o Senhor nos dá a oportunidade de, nessa dimensão da igreja, viver os carismas como um instrumento de serviço para os outros, mas também viver os dons e os carismas como instrumentos de busca de santidade para nós. Nós estamos jogados ao fogo do amor de Deus, um fogo que consome, um fogo que cura, um fogo que liberta, e um fogo que nos transformará em, e aí prestem bem atenção, Salmo 8, vós sois deuses. Veja que interessante isso. Olha o que o Espírito coloca na boca do salmista: vós sois deuses. O que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer aquilo que o Senhor disse: sede santos, porque eu, vosso Pai, sou. E Jesus disse a mesma coisa. Mas como ser santo? Passando por esse processo de vivência da vida da graça de Deus em nós. E uma das dimensões, não a única, mas a dimensão que nós queremos olhar nessa tarde, é a dimensão carismática. Como que os carismas podem nos ajudar a viver essa busca pela santidade? Sabendo que não estamos prontos, sabendo que o exercício dos dons na nossa vida, no nosso grupo de oração, na nossa caminhada, precisam ser aperfeiçoados até chegarmos à plenitude da maturidade de Cristo, de São Paulo. Mas sabendo que justamente esses dons e esses carismas nos ajudam a nós buscarmos melhor e mais aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, para a sua igreja. Então os dons e os carismas, eles se constituem como ferramentas, se constituem como modos de nós buscarmos ser aquilo que Deus deseja para nós. O coroamento de todos os dons,
O coroamento de todos os carismas está no capítulo seguinte, a caridade. São João nos ensina: Deus caritas est. Deus é amor. O coroamento de todo dom, de todo carisma, de toda a vida profética, se dá em, como diria Santa Teresa, arder em chamas no amor de Deus. Quando nós nos tornarmos Deus com Deus. Não que nós atingiremos a natureza de Deus, mas nós seremos tais quais Ele, porque seremos transformados, glorificados pela graça dele. Não é mérito nosso, mas isso exige um alargar da nossa vida espiritual. Isso exige uma abertura, e é justamente os dons e os carismas, eles servem para nós aprendermos a saborear o gosto do céu, a nos alargar, a nos expandir, a nos derramar, a nos abrirmos ao derramamento do Espírito, com todas as graças e os dons que isso implica. Então São Paulo começa dizendo que a função dos carismas e dos dons é justamente a função de ser um engrandecimento ao senhorio de Jesus. Então, quando às vezes nós olhamos e pensamos que dons e carismas são para servir os irmãos, temos uma visão um pouco utilitarista dos dons. A primeira função do dom, dos carismas, é manifestar a grandiosidade de Deus, a glória de Deus, o cuidado de Deus para conosco, o quanto Deus nos dá de si, porque de quem provém os dons? Diz Ezequiel no capítulo, e agora eu esqueci o capítulo, eu acho que é o capítulo, será que é o 37 ou 57? Eu vi o templo aberto e do lado direito do trono do templo jorrava um rio, e todos aqueles que se aproximavam do rio eram vivificados. Ezequiel 57. É Deus quem dá o Espírito, é Deus quem dá a água, é Deus quem dá os carismas, é Deus quem nos dá, e a partir daí nós somos chamados, primeiro, a glorificá-lo com o exercício dos carismas, segundo, servir a igreja, os irmãos com o serviço dos carismas, terceiro, manifestar primeiro à igreja e depois ao mundo que nós somos portadores dos carismas. Então isso anotem: primeiro, glorificar a Deus com o exercício dos carismas; segundo, servir os irmãos através dos carismas; e terceiro, testemunhar à igreja e ao mundo que nós somos carismáticos. É para isso que Deus nos deu os carismas, é para isso que Deus nos deu os dons, para nós vivenciá-los. Primeiro, glorificar a Deus pelo uso, pela prática dos carismas, principalmente glorificá-lo reconhecendo aquilo que São Paulo está falando no início do capítulo, reconhecendo e proclamando o senhorio de Jesus. Segundo, servir aos irmãos. Carisma é para ser exercido, dom não pode ser enterrado, dom não pode ser guardado.
Eu tenho o dom de ensinar, então que eu ensine. Eu tenho o dom de pregar, então que eu pregue. Eu tenho o dom de acolher, então eu devo acolher. Eu tenho o dom de interceder, eu preciso interceder. Eu tenho o dom de orar pela cura, então eu tenho obrigação de exercer esse dom. Eu tenho o dom de cantar, então eu preciso cantar. Servir a igreja, servir os irmãos através do carisma. E terceiro, testemunhar à igreja e ao mundo que nós somos carismáticos. O Senhor nos chamou dentro da igreja a uma identidade específica, a um modo específico de vivência, e nós precisamos testemunhar. Muitas autoridades civis, autoridades religiosas, buscavam essa senhorinha aqui. Muita gente buscava. Muitos padres buscavam. Com problemas difíceis de resolver, esta senhora. E iam pedir conselho para ela. Isso não é o testemunho da carismaticidade de uma leiga, quando uma autoridade civil, uma autoridade religiosa, busca saber qual é a vontade de Deus e escutar através da palavra de ciência ou da palavra de sabedoria de uma serva? Quer falar, irmã? Você falando da Dona Francisquinha, eu lembrei de um fato quando Maria Helena, que veio da Argentina pregar aqui em Guarapuava, muitos padres pediram para mim que ela viesse um dia antes, e foi imenso os padres que buscaram conversar com a Maria Helena, e a Maria Helena visitou a Dona Francisquinha, e no retiro que teve, ela estava na fileira da frente, e as duas, o momento que elas podiam, elas pegavam uma na mão da outra, assim, falavam muito amorosas umas com a outra. E agora, a hora que você estava falando, eu lembrei, porque a Maria Helena, quando ela veio, foi visitar ela, uma falou para a outra: reze pelos padres do meu país, que eu vou rezar pelos padres do teu país. Então, você falando isso, eu confirmo, porque eu vi isso o dia do retiro, confirmo isso porque eu vi o dia do retiro, eu estava junto com as duas, o dia que uma pediu pela outra para rezar pela santidade dos sacerdotes. E eu lembro muito bem que teve uma noite na catedral, onde estava a Dona Francisquinha e a Maria Helena, e vários sacerdotes estavam lá no momento de oração. Eles procuraram para pedir oração para elas. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Vejam como é maravilhoso isso. Quando o Espírito jorra, o vaso do qual o Espírito jorra é reconhecido. Vocês entenderam isso? Quando o Espírito jorra, o vaso pelo qual o Senhor derrama o seu Espírito é reconhecido como o vaso de presença do Senhor? O vaso não é importante, mas ele é instrumento, então ele se torna importante, não por ele mesmo, mas por aquilo que ele carrega o dom do Espírito. E é isso que acontecia com a Dona Francisquinha, é isso que acontece com tantos. Porque o dom do ensino, porque o dom da pregação, o dom da palavra, ele começa a transbordar.
E às vezes, se nós temos vivido isso, acredito que vocês também, às vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos: Senhor, eu não sei nem o que eu estou fazendo, eu não sei nem por que eu ainda estou pregando, ainda estou profetizando, ainda estou impondo as mãos e rezando pela cura, ainda estou proclamando a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, porque é só olhar para a minha vida e não tem uma palavra de ciência, não tem uma palavra de sabedoria, não tem uma palavra de consolo. Eu imponho as mãos sobre os irmãos que vêm no grupo de oração e começam, e o Senhor vai falando com a pessoa, e a pessoa vai sendo curada. E aí pode impor a mão 50 sobre mim. O Senhor não dá um ai. Mas nem não vá tomar banho, Ele manda a gente. Não acontece com vocês, só comigo. Acontece, né? Aí vem aquela pessoa e diz assim: não, mas esse aqui é um ungido de Deus, ele vai orar por você. Mas Deus vai falar. O irmão bota lá, mas aquilo é a mesma coisa de orar por um pedaço de pedra. O coração da gente fica no mesmo jeitinho que ele está, no escuro. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo, está acontecendo com você? Por que Deus tem falado na vida dos outros e na tua vida Deus tem ficado quieto? Por que o silêncio de Deus na tua oração? Por que Deus não fala com você quando o assunto é você? Ele fala com você quando o assunto é os outros. Ou isso não tem acontecido com você? Tem. Porque Deus precisa de nós, Ele quis precisar de nós para servir os outros. Mas o que Ele quer de você é transformar nele. Deus é silêncio. Não se preocupe que Deus não tem falado na tua vida. Deus está fazendo na tua vida. Ele não está falando nada, mas Ele está fazendo. É isso que é acreditar e viver os carismas. No silêncio de Deus, eu colho os frutos da ação de Deus. E não importa que eu esteja na aridez. O importante é que eu continue mesmo na aridez. Não importa que eu não sinta, eu sei que Ele está comigo. Olha para esse irmão que está ao teu lado e diz isso. Não importa que você não sinta Deus, Deus está com você. Mas fala com força: Deus está com você, irmão. Ele está. Ele não te abandonou. O silêncio de Deus é benéfico para você. O silêncio de Deus é benéfico. Você precisa do silêncio de Deus. Mais do que da palavra de Deus, mais do que Deus falar com você, você precisa do silêncio dele. Mas Ele está no silêncio dele com você. Creia nisso. Acredite nisso. Saiba que isso é presença de Deus na tua vida. É a presença do Senhor. Madre Teresa de Calcutá, santa, ela teve um pequeno deserto na sua vida. 35 anos. Sem uma gotinha de consolação. Nada. Nada. Mas essa mulher fazia 4 horas de adoração por dia. 4 horinhas. Nada. Sabe aquele silêncio absoluto? Nada. Alguém duvida que Santa Teresa de Calcutá era uma carismática? Não dá para duvidar, né? Mas e por que Deus falava
através daquela mulher e não falava nada para aquela mulher? Porque Deus estava transformando Teresa de Calcutá no amor dele. Deus é silêncio. O próprio Cristo, plenitude de todos os dons, o grande carisma do Pai, o grande dom do Pai, o enviado, ele faz essa experiência do silêncio. Em duas situações muito extremas, no final do seu ministério. Vocês lembram quando Jesus está no Horto das Oliveiras, ele cai por terra e ele começa a sangrar através do suor? O que ele diz? Que Jesus entrou em grande... O que é agonia? O que é agonia para você? É uma mistura de sentimentos, angústia, solidão, sentir-se sozinho, abandonado. Eu acho que é isso, tudo isso. Só isso, o que mais? O que é angústia para você? Quem que já se sentiu abandonado? Quem que já se sentiu? E o que você sentiu quando você viveu isso? Bom, eu senti muito, assim, meu Deus, fiquei doente porque perdi meu filho com 23 anos de acidente de moto. Deus me sentia abandonada, assim, porque eu já criei meus filhos sozinha. E daí com 23 que ele já estava me ajudando, aconteceu dele se acidentar. Daí eu fiquei com depressão, sentia tudo que é enjoo, mal-estar e aflição, não dormia. Ia trabalhar no outro dia sem poder dormir. Mas graças a Deus que eu era uma pessoa humilde, que eu fui trabalhar de técnica de enfermagem e cuidados rancenis e pessoa com TB. E eu, graças a Deus, nunca aconteceu nada com meus pacientes, por mais que eu estava sofrendo. E graças a Deus hoje eu estou bem, graças a Deus com meus filhos. Eu tenho 3 filhos, né? E 2 filhos, eles são já formados hoje. Tem a minha filha que está com 35 anos e está formada. É mãe de 2 filhos, casada. E tem meu filho mais novo que está com 32. Está formado também, graças a Deus, e estamos bem. E eu, graças a Deus, não abandonei Deus, porque Ele nunca abandona nós, né? E eu sarei. E hoje eu não tenho vontade de morrer, não tenho mais aflição. E estou firme com Deus. A gente consegue entender o que ela passou? Só ela. Mas o Senhor esteve ali. Olha o que é a angústia. Olha o que é o sofrimento. E a angústia de Jesus foi tanta que Ele o quê? Suou sangue. As lágrimas eram poucas. O sofrimento esgotou as lágrimas do Senhor, e o Senhor derramou sangue. O Senhor sentiu-se abandonado. O Senhor gritou ao Pai, e o Pai ficou em silêncio. Pai, afasta de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, Pai. Faça a tua. E a vontade do Pai pareceu tão dura,
porque pareceu que era a vontade do Pai que conduzia o Filho ao patíbulo da cruz. E o Filho foi, como cordeiro imolado, ele foi. Imagine a solidão de Jesus carregando a cruz até o Calvário. Imagine a solidão de Jesus rodeado de um monte de gente, rodeado de uma multidão. O Senhor estava só. O Senhor estava sozinho no meio de uma multidão. O Senhor carregava a sua cruz sozinho. E o Senhor vai à cruz. E pregado na cruz, o Senhor poderia pensar: não é possível sentir-se mais sozinho do que eu me senti no Getsemane. Mas ele se sentiu. Ele se sentiu sozinho. Mais abandonado ainda. Tão abandonado que ele grita o quê? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. E Deus permaneceu em silêncio. O Pai não respondeu o seu filho gritou: meu Deus, por que me abandonaste? E o Pai permaneceu em silêncio. Vocês já imaginaram o Pai eterno e todo-poderoso, o santo, o único, o verdadeiro, olhando para o seu filho na cruz, crucificado, abandonado, pelado, sujo, maltratado, o Pai permanecendo em silêncio? O Pai permanecendo em silêncio. O Filho se acabando. E o Pai permanecendo em silêncio. O que significou esse silêncio do Pai? O que significou para Cristo esse silêncio do Pai na cruz? Quando Ele diz, usando o Salmo: meu Deus, por que você me abandonou? Você olha que aqui Jesus já não trata o Pai mais nem como Abá. Ele não diz Abá, lama sabachthani, papaizinho, como Jesus chamava. Jesus poderia olhar para o céu e naquele momento dizer: Abá, lama sabachthani, meu papaizinho, porque era assim que Jesus se referia ao Pai. Ele poderia ter olhado para o Pai e dito: papaizinho, por que você me abandonou? Jesus olha para o Pai e diz: meu Deus, por que você me abandonou? Talvez na tua história de servo, de serva, quantas vezes você olhou para o Pai, você olhou para Jesus e disse: Senhor, por que você me abandonou? O Pai estava cumprindo a missão do Filho. O Pai estava ali, favorecendo a missão do Filho. O Pai estava ali, permitindo que a missão do Filho se concretizasse. Então o Pai precisava permanecer no absoluto silêncio, porque o serviço do Filho
era a redenção da humanidade e precisava passar por a situação da cruz. Mas Deus é um Deus de resposta. E a resposta do Pai vem quando? Na ressurreição. A resposta do Pai vem quando? Na ressurreição. E na ressurreição, e há um paralelo entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Lázaro, a irmã de Lázaro olhando disse: Senhor, mas se o Senhor tivesse se mexido, meu irmão não tinha morrido. O Senhor ficou se enrolando. Chegou tarde, ele já está apodrecendo. Jesus para diante do túmulo e grita: Lázaro, sai para fora. Força, gente. Lázaro, sai para fora. E na ressurreição do Filho, quem que grita? Quem grita na ressurreição do Filho? Mas há um grito de ordem para Jesus sair para fora. Quem nos explica isso é um santo padre da igreja. E ele diz que na ressurreição do Filho, o Espírito grita: Filho eterno do Pai, vem para fora. E o grito do Espírito é o grito que impõe vida a Jesus. E há um raio-x desse momento. Vocês sabiam disso? Há uma fotografia desse momento. O Santo Sudário. No momento que Jesus ressuscita, a imagem de Jesus fica gravada no Santo Sudário. Porque a imagem do Santo Sudário não é uma imagem que está em cima do tecido. A imagem do Santo Sudário é uma imagem que transpassa o tecido. Há duas imagens desse nível no mundo: o Santo Sudário e Nossa Senhora de Guadalupe. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela não toca no tecido. Ela não toca. Assim como a imagem do sudário é a imagem gravada pelo Espírito no sudário, não toca no sudário. Vocês entendem isso? O grito de Deus foi um grito que veio depois da sexta-feira. Foi um grito que aguardou o sábado. Mas o grito de Deus dizendo: Filho, eu estou com você. Levanta. Ressuscita, veio no domingo da ressurreição. Servo de Deus, nós podemos estar sofrendo, mas o Senhor diz a nós: levanta, grita, sacode, se põe em pé, porque eu estou com você. Você é meu, você é minha. Você está sofrendo, sim, mas eu estou te transformando em mim. É isso que o Senhor faz conosco. É isso que o Senhor nos dará a sua glória. Porque nós estamos mesmo vivendo o silêncio de Deus, trabalhando para Ele, com os instrumentos que Ele nos deu. Quanto aos dons, irmãos, não quero que vivais na ignorância, porque os dons não são só para o serviço da comunidade, mas são para que você possa proclamar: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Isso precisa ficar claro para nós. Não tem problema o silêncio de Deus. Deus tratou assim o seu filho. O Pai tratou assim o seu filho. Ele tratará nós assim também.
No silêncio de Deus, façamos a nossa missão. No silêncio do Pai, o Filho fazia a sua missão, cumpria a sua missão. Ele sabia que era mais importante ele cumprir a sua missão do que ele simplesmente ouvir a voz de Deus. Estamos falando do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se o Pai quis tratar o Filho dessa maneira, conosco não será diferente. Mas viver carismaticamente é crer que nos exercícios dos dons, sejam eles quais forem, o Senhor está silenciosamente operando em nós. Talvez quando eu comecei a fala de hoje, você pensou, mas é sobre carismas. Então ele vai falar dos carismas, os dons, naquela divisão clássica, os dons de poder, que são os dons que são de inspiração, os dons que são de revelação. Não, isso você já sabe, isso você já vive. Não vive? Vive, já conhece. Mas agora olhar para os dons e perceber que eles são a operação silenciosa de Deus. Enquanto nós fazemos para os outros, para a igreja, enquanto nós vamos exercendo os dons e os carismas, Deus está nos transformando nele. Isso tem que ser a novidade para nós. Isso é o novo para essa assembleia. Esse é o novo. Nós somos carismáticos. Nós vivemos os carismas e os carismas nos ajudam a nos tornarmos mais abertos ao silêncio de Deus. O silêncio de Deus é um silêncio que consome. Nós fizemos a experiência de escutar, e veja como Deus, é maravilhoso. Nós fizemos a experiência de escutar o que é o testemunho da angústia da irmã. Mas também nós já vivemos grandes alegrias, O que é alegria para você? O que é alegria? O que é alegria para você? O que é alegria para você? Eu acho que felicidade, ninguém é feliz sempre, a gente tem momentos de felicidade, e a alegria também, você tem momento, aconteceu uma coisa boa, você fica, feliz, mas daí de repente já vem uma turbulência, você já fica triste. Então 100% ninguém é feliz, você só alegria. Tem os momentos de alegria, que você está feliz, que você está, aqueles momentos, depois... Tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, tem momento de sorrir, tem momento de chorar. Há um momento para tudo nessa vida. O tempo de plantar, o tempo de colher, A nossa vida não é só alegria, mas também não é só tristeza. Qual foi o dia mais feliz da tua vida? Se você pudesse dizer assim, meu Deus, o dia que eu me senti assim mais feliz. Bom, o primeiro, porque eu tive alguns, mas foi no momento do meu casamento. No meu casamento. O que você sentiu? Eu senti que Deus estava me acolhendo com um novo sacramento
e que eu tinha ainda muito para fazer por ele e pela minha família. Você consegue expressar o que você sentiu? Não, mas as pessoas que estavam presentes testemunharam. Vocês escutaram isso? Eu não consigo expressar o que eu senti, mas... As pessoas que estavam presentes testemunharam. Nem todo mundo sentiu o que Pedro, João, Tiago, a Santíssima Virgem sentiram em Pentecostes. Mas os que estavam lá, eles conseguiram testemunhar. Eles conseguiram ver, contemplar. Quem mais gostaria de contar o momento mais feliz da sua vida? Você quer contar? Agora eu quero que você conte, então. Bom, a minha felicidade foi quando eu entrei na renovação, que eu comecei a sentir mais o amor de Deus. Porque antes eu não sentia amor assim da minha família. Teve muito problema, não vou contar, porque é uma história muito longa, né? E foi quando eu entrei na renovação e estava no grupo de oração. Daí o pregador falou assim: Deus me põe assim que é para vocês saírem do banco e fazer um círculo em volta e vai colocando a família de vocês que vocês querem que venham, seja resgatado por Deus. E daí eu fui colocando, né, minha irmã, a minha filha, o meu genro, meus netos. E daí fui colocando meu irmão, meu filho que é solteiro, né? E daí tenho esse meu filho que faleceu de acidente de moto, ele tem um filhinho. Ele faltava 10 dias para ele fazer um aninho quando ele faleceu. E eu que criei. Daí eu coloquei o Pablo e comecei a pensar: meu Deus, como é que vem o outro meu filho? Eu sei que vai ser resgatado por Deus. Eu sei que ele vai ser resgatado. Mas como que ele vai vir? Como anjo? Como é que é? Não, ele entrou como normal, como se um homem, sim, estivesse se atrasando, e sentou do lado do filho dele, se arrumando a manga da blusa. E eu comecei a chorar. E logo eu vi Jesus assim do lado dele, porque uma mulher tinha me falado assim, que quem se acidentava de moto, assim, se acidentava, né, provocava a morte, não era salvo, né? E eu tinha aquela dor assim. E aquele dia eu vi Jesus assim atrás do meu filho, segurando o ombro e dizendo mais ou menos assim para mim: mãe, ele está nos meus cuidados. Nesse momento eu me afirmei mais na renovação, daí comecei a fazer formação e tudo, e graças a Deus estou aqui porque eu acredito que o meu filho está sendo observado por Deus. Amém. Você tem dúvida do amor de Deus por você? Não tem como ter dúvida, né? Deus te ama tanto. Amém. Era estranho de mim, cuidar, dar carinho, fazer tudo que era possível fazer e criar 3 filhos e um neto, né? E hoje minha filha é formada em professora, meu filho é administrador de empresa e o meu neto está cuidando da vida dele já, com graças a Deus. Amém. Bendito seja Deus, né? Veja que a mesma pessoa que nos testemunhou grande sofrimento, ela disse: o dia que eu descobri que Deus me ama e que Deus acolheu o meu filho, foi o dia mais feliz da minha vida. Amém? Amém. E olha só, né? Ela começou já com dons especiais, Deus já se revelando de maneira extraordinária para ela, né? Falando justamente: eu vi o Senhor vir. Isso é palavra do quê? Palavra de ciência. Fluindo.
naturalmente, porque ela estava ali com o coração aberto. Irmãos, eu não preciso continuar pregando. Nós precisamos rezar.